Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Presbítero Nivaldo abriu aqui da Resgate para deixar mais uma devocional com vocês e hoje eu queria falar sobre combater o bom combate. Qual o teu entendimento a respeito disso, né? Mas antes, porém, né, vem já com aquele pedido de sempre, né, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos, que você nos ajude. Você precisa ser meu parceiro aí, gente, tá? Vá lá, deixa o seu likezinho, né? Deixa o seu comentário, isso é muito importante. Eu gosto de explicar sempre para vocês que o meu objetivo aqui é levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem a palavra e aqueles que já conhecem, mas que às vezes estão passando por algumas dificuldades, né? Então eu quero fazer de você o meu parceiro, para que você possa estar junto comigo aqui, fazendo esse trabalho de formiguinha que é levar a palavra do Senhor, e para mim é o que importa, o que interessa hoje é apresentar Jesus ao mundo, às pessoas, e apresentar as pessoas a Jesus também. E eu quero que você seja o meu parceiro nesse projeto, né? Então, é muito importante a sua participação através da sua inscrição, ativando o sininho lá para receber notificação, que você deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos, né? Peça lá para os seus grupos, lá dá uma força para a gente, para que a gente possa subir no canal e aí alcançar mais vidas, tá bom? Então hoje, eu quero que você fique até o final comigo aqui. Eu já disse para vocês que vocês têm várias maneiras de me ajudar aqui. Vocês têm uma maneira de ajudar através do Pix que está aí embaixo aí, né? Para vocês aí, quem quiser nos ajudar aqui para manter esse projeto, que não é fácil, queridos, dá muito trabalho. Mas também você pode me ajudar compartilhando, divulgando esse trabalho, né, nos ajudando na divulgação desse trabalho da Rádio Resgate e também orando, que é muito importante orar por nós, orar por esse projeto. Isso é fundamental para que a gente possa, sim, estar sempre guardado por Deus, porque a gente enfrenta lutas, e lutas são batalhas espirituais que você enfrenta todos os dias aqui e não é fácil, ok? Então eu conto contigo até o final desse programa. Vamos chamar a vinheta e logo depois da vinheta, então, a gente volta, né, com Combati o Bom Combate. Qual o entendimento que você tem a respeito disso? Ok, queridos, de volta aqui, né? E agora eu quero chamar a tua atenção, né, para o texto que está lá em Timóteo, 2 Timóteo, se não me engano, é 2 Timóteo 4,7, 2 Timóteo 4,7, que vai dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Cara, que coisa linda isso. Que coisa linda. Esse é o meu desejo, é isso que eu almejo, poder um dia dizer isso, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, desculpa, e guardei a fé. Mas eu fiquei imaginando o que é realmente combater o bom combate, né? E aí eu vim aqui dar uma olhada, dar uma pesquisada, e eu percebo que combater, completar a carreira na realidade, queridos, não se trata de apenas alcançar um objetivo pessoal, mas sim de cumprir o quê? De cumprir um propósito de Deus para a sua vida. O que nós estamos fazendo é cumprindo um propósito de Deus para a minha e para a sua vida, né? Para quê? Para glorificar o seu nome em tudo que fazemos. Mas por que isso, Nivaldo? Queridos, entenda uma coisa. Quando você é chamado, quando você recebe Jesus, né? Quando você recebe Jesus, ali você já recebe o seu primeiro chamado, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Lembra? A toda criatura. Esse é o teu primeiro chamado. E como isso é importante, queridos. E como isso é importante? Porque ali começa uma luta a ser travada. Ali começa uma luta e ali é por isso que você precisa combater muito bem esse combate, saber as armas que você deve usar. E é difícil, porque nos dias de hoje, querido, está ficando cada vez mais difícil. Ainda hoje a pastora Dora pregava, né? E ela pregando e eu aqui imaginando realmente quando aquele povo lá no Egito, depois de ver todas as maravilhas que Deus fazia e operava no meio deles, né, depois de tudo que Deus concedeu a eles, né, eles atravessaram o mar com os pés secos, mas ainda assim
eles inventaram de criar um bezerro para si, né, para colocar no lugar de Deus. Olha como é o ser humano. Às vezes você falando isso parece uma coisa difícil de acreditar, mas se nós olharmos para aquilo que acontece no nosso meio hoje, né, aquilo que as pessoas estão buscando, e hoje cada vez mais as pessoas buscam um evangelho sem cruz. E é difícil você pregar um evangelho sem cruz. Para quem? Para quem? Aqueles que querem combater um bom combate, aqueles que têm um comprometimento de saber que combater um bom combate e completar essa carreira não é uma coisa pessoal, mas é algo, é cumprir um chamado de Deus para a sua vida, né? E quando você vai para esse combate, é travar uma luta contra o mundo, contra as hostes espirituais, né? Por quê? Porque eu preciso alcançar as vidas que estão lá fora, ainda sob o domínio do mal. Ainda sob o domínio do mal. E para isso eu preciso estar focado em Deus. Mas eu preciso estar focado na cruz, porque foi lá que eu recebi esse chamado, foi lá que eu recebi essa libertação. Porque quando o Senhor veio, ele veio por quê? Porque o homem tinha se separado de Deus lá no paraíso, lembra? Quando o homem peca e se separa de Deus. E olha, veja como nós somos ingratos, né? Nós temos um espírito de Eva. No paraíso, Adão e Eva tinham tudo, não lhes faltava absolutamente nada. Não lhes faltava absolutamente nada. No entanto, eles ficaram de olho naquilo, a única coisa que eles não tinham, que era a árvore da vida, né? E aí eles cedem à tentação do inimigo. E eles, como se eles dissessem assim, não deram crédito àquilo que Deus falou, mas deram crédito à voz do inimigo. Ou seja, é aquilo que a gente tem percebido as pessoas fazerem hoje, dar crédito ao mundo, né? As pessoas hoje querem viver o melhor da igreja, mas também querem viver o melhor do mundo. E não tem como você fazer isso, queridos. Não tem. Não tem. A palavra diz que você não pertence a esse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Nós não pertencemos a este mundo. E isso precisa ficar muito bem claro na nossa mente para que a gente possa, então, combater esse bom combate. E combater esse bom combate, na realidade, começa aqui. Eu combater o meu próprio eu, a minha própria vontade, os meus próprios desejos. É isso que a palavra está dizendo. Eu preciso aprender a vencer a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, e ir para onde? Ir para a Bíblia, ir para a palavra do Senhor, porque ela é a minha regra de fé e prática. Eu preciso entender que eu preciso deixar legados para a nova geração. Eu vivo hoje coisas que a geração anterior, dos meus antepassados, deixaram para nós. Eu tenho alguns homens que foram referências para mim, alguns presbíteros que foram referências para mim, e referências muito positivas. Mas também tem pessoas que deixaram referências negativas, mas é uma questão de escolha. Quando você sabe aquilo que você quer, quando você sabe o Deus que você serve, você vai escolher sempre fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é alcançar vidas, é lutar não contra o sangue nem carne, não é contra o outro que você tem que lutar. E, aliás, isso é uma das coisas que eu falo muitas vezes aqui, que a nossa luta é espiritual. E luta espiritual, você vai lutar com armas espirituais. Esse é o fato, é isso que eu queria chamar a tua atenção, né? Mas existe uma coisa que eu preciso também perguntar para você. Se você parar para pensar hoje, você fazer uma autoanálise da sua vida, e dizer assim, poxa, se eu partisse hoje, como as pessoas iriam lembrar de mim? O que eu estou deixando? Que marcas eu estou deixando para que as pessoas lembrem de mim? Será que são marcas positivas ou marcas negativas? Eu preciso fazer essa reflexão de vez em quando, né? Porque há uma geração aí que vai depender muito daquilo que eu e você estamos fazendo hoje. Que ambiente nós estamos preparando para eles? Isso é muito importante. Que ambiente nós estamos preparando para eles? Hoje eu estava aqui falando, deixei um áudio para minha neta, né, que está em missão, e disse para ela o seguinte: você está sendo preparada hoje para trabalhar a vida de pessoas que ainda nem nasceram. Você percebe a importância disso? Há um grupo de jovens e adolescentes trabalhando
24 horas por dia praticamente, ela estava falando da carga horária que é pesado, estudo direto, estudo, mas é por quê? Porque eles estão sendo preparados para uma nova geração, para trabalhar uma nova geração. E essa nova geração vai precisar muito mais ainda de pessoas preparadas, pessoas que entenderam e que entendem o chamado do Senhor. Por quê? Porque a cada dia que passa, querido, as coisas se afunilam e as coisas ficam mais difíceis. A competição é desigual do mundo para nós. É desigual. As pessoas dizem, ah, não, mas eu venço. Não, queridos, não é assim. Vencer o mundo, querido, para vencer o mundo, vocês têm que estar fundamentado na palavra. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Você tem que aprender a perseverar e a permanecer, uma palavra que eu tenho usado muito aqui. A permanecer, certo? Permanecer na palavra, permanecer no Senhor. Isso é muito importante. Então lembre-se, se você quer ser lembrado de uma maneira positiva, a única coisa que você precisa fazer é cumprir o seu chamado. Cumprir o seu chamado. Deixar um bom legado. O que é um legado? É você ser olhado como hoje eu olho para quem? Eu olho para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. E o legado que ele me deixou foi um legado de paz, de amor, de alguém que aprendeu a permanecer, que veio com um propósito a esse mundo, cumpriu esse propósito, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas. Quando Jesus vai para aquela cruz, ele não está indo para a cruz por algumas pessoas, não, ele está indo pela humanidade, por pessoas que não tinham nem a intenção de aceitá-lo. Mas ele mesmo assim os amou. Mas ele não só os amou, mas ele continua nos amando. Ele continua nos amando. E ele se inclina de lá para olhar por nós todos os dias. E o maior desejo do Senhor, como ele mesmo disse para o Pai, Pai, que nenhum deles se perca. Esse é o desejo do Senhor, que nenhum se perca. Então faça valer a pena o sacrifício do Senhor naquela cruz. E como eu posso fazer isso? Dando continuidade àquilo que ele deixou para nós. Né? Eu sempre costumo dizer que nós estamos escrevendo Atos 29, ou seja, continuar a nossa missão, continuar aquilo que os profetas fizeram, que os discípulos de Jesus fizeram, né? Levando a palavra, fugindo, sendo preso de cidade em cidade, mas continuaram perseverando, permaneceram, foram até o fim, né? E eles deixaram esse legado para nós. Então que nós aprendamos também a deixar um legado que faça com que as pessoas que vêm depois de nós possam ter uma base para dar continuidade a essa palavra, para aqueles que vêm ainda na nossa frente depois, no futuro ainda um pouco, talvez não tão distante, porque eu acredito, queridos, eu acredito muito que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus. Está muito próximo. Embora ele tenha dito que nós não sabemos nem hora nem dia, mas ele dá algumas dicas de como a coisa começaria a acontecer, de como tudo ia se afunilando. E eu creio nisso. Eu creio. Então, hoje, querido, o que eu quero pedir para você é o seguinte. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão daquilo que você tem feito. Se o que você tem feito, você está dentro daquilo que o Senhor colocou na tua mão como propósito, que era levar a sua palavra. Mas para glorificar o nome de quem? O seu ou o dele? Não, querido, o dele. O nome do Senhor precisa ser glorificado através da minha vida. Que as pessoas, quando olharem para mim, elas possam enxergar algo diferente. Elas não venham enxergar apenas um crente, não, mas que elas enxerguem um servo, alguém que tem procurado combater o bom combate, alguém que tem abraçado a luta, alguém que tem se disposto a permanecer independente das circunstâncias. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo para você. Que você possa nos ajudar, né? Você pode fazer isso já, por exemplo, pegando esse vídeo e passando para frente, deixando aqui o seu comentário,
se envolvendo com a palavra, queridos. Se envolva. Se envolva. Você precisa. Hoje eu fiz uma coisa para medir mais ou menos, né? Eu gosto às vezes de fazer isso. Dentro do meu programa Esperança para Continuar, eu falei para as pessoas o seguinte: gente, gravem aí um versículo, gravem um salmo, gravem um testemunho, gravem alguma coisa e mandem para mim, que eu quero fazer aqui um momento do ouvinte, quero botar para rodar. Você sabe quantas pessoas mandaram? Nenhuma. Isso me preocupa, porque nós não podemos entrar no automático apenas de ficar ouvindo a palavra, de ficar degustando, mas nós precisamos interagir com a palavra, nós precisamos interagir com Deus, porque Deus continua querendo se interagir com o homem. Quando o Senhor quis cultivar o jardim, ele criou Adão. Quando ele quis construir a arca, ele foi interagir com Noé. Quando ele quis uma terra, ele chamou Abraão. Quando ele quis tirar o povo do Egito, ele chama Moisés. Quando ele quis introduzir na nova terra, ele chama Josué. E assim vai. O Senhor está sempre chamando alguém para interagir. Mas o Senhor vai interagir com homens que aprenderam a olhar para cima, a olhar para o Senhor e saber que de lá, como diz o salmista, é que vem o nosso socorro. Então o Senhor continua procurando pessoas para fazer parceria, para levar essa palavra, para mudar as circunstâncias daquilo onde você está. Você pode fazer isso, meu irmão. Você pode fazer isso. Eu faço esse pouquinho aqui na rádio, né? E espero que você aí onde você está, você faça um pouquinho também. E nós vamos juntando de pouquinho em pouquinho, nós vamos mudando circunstâncias, nós vamos mudando a vida de pessoas. O meu maior prazer, queridos, é ver alguém sorrindo por algo que eu fiz. Mesmo que isso me custe, às vezes, lutas, mas o simples sorriso de alguém por uma palavra que recebeu aqui da Resgate, isso não tem pagamento maior para mim do que esse, de poder ajudar pessoas a sorrir e a ser mais felizes. Então, aprenda que lutar um bom combate não é fazer as coisas de maneira pessoal para atingir um alvo pessoal, não. É apenas para você cumprir um propósito que Deus colocou na tua vida, que é glorificar o nome dele através do quê? Através da tua vida, né? Através daquilo que ele colocou para você fazer. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele. Olhe para ele. Olhe o legado que ele deixou para mim e para você. Um legado de paz, de amor, de luta, de perseverança. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da humanidade. Ele não desistiu de ninguém. Ele continua até hoje olhando para nós e dizendo: Pai, não os peço que os tire do mundo. Eu não os peço que os tire do mundo. Mas ele pede que o Pai nos guarde. Que ele nos guarde, que ele nos proteja. É isso que ele tem pedido para mim e para você, queridos. Então, vamos fazer valer a pena esse sacrifício de Jesus. Quando ele foi moído naquela cruz, por mim e por você. Você pode achar que é muito difícil fazer a obra do Senhor. E às vezes eu confesso para você que é. E cada dia que passa fica mais difícil. Mas eu quero dizer para você que quanto mais difícil, melhor vai ser para mim e para você. Porque eu quero conquistar, queridos. Eu quero conquistar vidas e levar aos pés do Senhor. E saber que tudo isso não é para glória minha, mas é para glória dele. É o mínimo que eu posso fazer e é o mínimo que você pode fazer por ter recebido tão grande, mas tão grande amor de Jesus, que ele vem aqui para dar a sua própria vida, para que você tenha direito a voltar para casa e de ser chamado novamente de filho de Deus. Que Deus te abençoe, que você tome posse dessa palavra, né? E que você vá lá, deixe o seu comentário, nos ajude. Eu já falei, você tem várias maneiras de nos ajudar, através do Pix, que não é para mim, não é para as despesas da rádio, através do compartilhamento desses vídeos, né, dessas mensagens, e também através da oração. Que Deus te abençoe e até uma próxima.